A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o Eduardo, falando aqui da Albânia, e recentemente eu publiquei um livro chamado A Criação e os Dinossauros na língua portuguesa. A primeira versão foi a versão em albanês, Crimes ot de Dinosauret, e a segunda versão, aí recebida pela Sociedade Criacionista Brasileira, custeada por eles, graças a Deus por isso, nós que servimos ao Senhor fora do país, não temos tanto recurso assim para publicar um livro, mas eles gostaram do material e perceberam que o material seria de grande valia para o povo brasileiro e para a edificação de muitas crianças, adolescentes, e não apenas para crianças e adolescentes, mas esse livro também é para você, adulto, para que nós tenhamos um esclarecimento maior acerca dos dinossauros e da criação. É assunto para gente grande também. Mas eu queria começar aqui. Eu creio que esse vídeo ele vai gerar outros vídeos e eu quero estar respondendo uma pergunta nesse vídeo, pelo menos iniciar uma resposta ao meu amigo pastor José Carlos, aí no Rio de Janeiro, que fez a segunda pergunta, fez uma pergunta em um dos shorts que eu coloquei, falando sobre os dinossauros. E a pergunta foi: Eduardo, fiquei curioso sobre a coexistência de homens e dinossauros comentado em um vídeo anterior. Poderia explicar? Meu amigo José Carlos, vou tentar iniciar uma explicação aqui do que eu entendo do livro de Gênesis, e quem gosta aí de teologia, eu também gosto, a gente vai procurar abordar alguns pontos aqui e uma interpretação que se aproxime mais da realidade ali do livro de Gênesis. Então, algo que a gente tem que colocar aqui sobre o tema, que é Gênesis e a teoria do intervalo, ou teoria do hiato, como é chamada, ou gap em inglês, ela foi popularizada com a publicação de uma versão bíblica chamada de versão Scofield, da Bíblia Scofield. Essa Bíblia foi lançada em 1909, revisada pela última vez em 1917. Eu não sei quando ela chegou ao Brasil, mas ela se popularizou no meio evangélico, principalmente o meio pentecostal. Existe uma interpretação no primeiro capítulo ali de Gênesis, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, onde Scofield, que era um teólogo dispensacionalista, entendeu que havia um intervalo entre ali Gênesis, a criação de Gênesis 1, e ele coloca uma segunda criação, ou uma recriação do planeta, em Gênesis 1, verso 2. Recentemente a novela Gênesis da Record, não sei nem recentemente, eu falo recentemente, mas eu não estou no Brasil, eu sei que houve uma novela chamada Gênesis, a gente não tem Rede Record aqui na Albânia, mas eu vi ali um corte, né, a abertura da novela, eu vi uns 2, 3 capítulos, somente isso, depois não consegui ver mais, mas essa novela também, na sua abertura, ela mostra essa visão, onde tem Satanás no céu e de repente ele é jogado na terra, ele cai como um meteoro na terra e ele destrói o planeta. Mostra na cena os dinossauros sofrendo com essa queda e depois a terra, o planeta sendo reconstruído. Eu não entendo o livro de Gênesis assim, eu não creio nessa teoria do intervalo. Eu creio numa criação completa desde o princípio, mesmo porque existem outras versões bíblicas que não aprovam essa interpretação, e ela, como eu disse, foi bem popularizada pela Bíblia Scofield, e ela chega ao Brasil e ela influencia muita gente que estava tentando uma forma de encaixar, fazer a Bíblia mais, vamos dizer assim, mais agradável ao pensamento científico, ao pensamento geológico das eras geológicas. Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Ou seja, as eras que conhecemos, segundo a geologia, e tentando encaixar ali naquele intervalo de Gênesis para explicar uma não coexistência do homem com os dinossauros, visto que para alguns seria impossível. Para alguns os dinossauros são animais terríveis, né? Eles não teria como conviver com o ser humano, eles são ferozes, eles caçam,
são principalmente os carnívoros, né? Seria impossível a convivência. Então, Hollywood mostra bem isso, né, no filme Jurassic Park, mas seria essa a realidade? Seria essa a realidade bíblica? Seriam os dinossauros dessa forma? Eu não acredito nisso. Mas eu quero começar aqui explicando um pouco, também um pouco de linguística aqui e de gramática em relação ao texto bíblico, como eu não interpreto a teoria, eu não vejo aqui uma teoria do intervalo nesses versículos iniciais de Gênesis. Então a gente pode começar com Gênesis 1:1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, no princípio está referindo a tempo, um Deus atemporal que cria o tempo para nós. Criou Deus os céus, espaço, um universo que tem fim e é limitado. Em contrapartida, nós temos um Deus que é eterno, ilimitado. E a terra, ou seja, a matéria, e nós temos um Deus que pode criar matéria, mas sendo um ser imaterial, invisível. Deus é espírito. E o primeiro ponto que a gente pode abordar nesses textos é que nenhuma palavra ela está desassociada do seu contexto. Uma palavra única que eu digo. Ela nunca é um fim em si mesmo. E a gente pode ver isso na gramática. Por exemplo, a gente pode usar aqui a palavra manga, que tem dois significados para nós, que é manga da camisa ou a manga, que é a fruta, né, da mangueira. E eu posso usar duas frases aqui para a gente entender um pouco isso e tentar dar um contexto ali para Gênesis, capítulo 1. Por exemplo, quando a gente diz a frase, a manga da sua blusa está suja e ela precisa ser limpa antes de você sair de casa. Eu estou me referindo à manga da camisa ou à fruta? Claro que eu estou me referindo à manga da camisa. Uma segunda frase, Dona Maria foi ao mercado comprar manga. Esta, ou seja, a manga, estava muito saborosa. Eu estou me referindo não à manga da camisa, mas à manga, fruta. Eu não consigo pegar ali, tirar, por exemplo, a segunda parte, que esta, referindo à manga, estava muito saborosa. Ou seja, Dona Maria foi ao mercado comprar manga. E a segunda frase, esta estava muito saborosa. Eu tenho que encaixar esses versículos, eu tenho que fazer uma correlação entre essas frases. Elas estão interligadas, como a primeira. A manga da sua blusa está suja, você precisa limpá-la antes de sair de casa. Essas frases estão interligadas, ou seja, elas têm o mesmo contexto. Assim também é nos primeiros versículos de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui, Scofield interpreta da seguinte forma, no princípio criou Deus os céus e a terra, primeira criação. Daí ele continua, há um intervalo de tempo, aí ele coloca nesse intervalo de tempo uma criação com os dinossauros, e que no segundo versículo existe uma recriação, ou seja, Satanás cai nesse momento, e depois ele continua, e a terra era sem forma e vazia. Então, linguisticamente falando, a gente pode abordar aqui o versículo e ver os verbos em hebraico aqui, que não tem também nenhum bicho de sete cabeças na interpretação deles, e a Bíblia está correta quando usa os verbos certos em português para que a gente possa ter um entendimento na língua portuguesa da palavra de Deus, embora tenha sido escrita em hebraico. Mas a gente pode usar desta forma. Por exemplo, continuando aqui, no princípio criou, que é bará, que é uma criação do nada, ou seja, Deus criou do nada, e esse verbo bará, ele é encontrado não apenas aqui, mas em outras partes da Bíblia também, quando a gente vai ver posteriormente. Mas parece que quando Scofield interpretou, ele focou muito que esse verbo bará, ele era exclusivo desse versículo, embora tivesse em outros textos bíblicos,
mas ele usou um outro verbo chamado assar, que seria também de criar, como trazendo aí uma diferença e tentando fazer uma correlação que a criação, bará, do versículo 1 seria diferente das outras criações de Deus, dos outros versículos, que não teria tido usado o verbo bará, mas o verbo assar, que é fez, moldar ou também criar. Mas, como a gente viu ali na frase da manga da camisa e da manga como fruta, a gente pode usar o mesmo princípio em Gênesis também. Então, continuando, ficaria assim. No princípio criou, bará, Deus os céus e a terra. E no verso 2, e a terra era. Aqui ele interpreta como estava, para dar o sentido de estado. Mas esse verbo aqui, era, também pode ser interpretado como era. Era, sem forma e vazia, que é o verbo raiar. Existe uma conotação também como se encontrava, por isso que ele tentou adequar dizendo que a criação do verso 1 é uma e a criação do verso 2 é outra. Então ele usou, e a terra era, não, ele usou a terra estava ou se encontrava sem forma e vazia. Então ele encaixa ali a queda de Satanás, eu não vejo isso aqui no texto, mas continuando no texto, sem forma aqui seria também uma palavra que é em hebraico tohu, que pode ser traduzida como está em português, sem forma, ou confusão. E ele entendeu essa confusão como uma destruição. Mas a gente pode usar como uma confusão de elementos também. Uma confusão de estado da terra que estava sem forma e vazia. A gente vai dar uma ligação para isso aqui. Então, sem forma e vazia. E a palavra também vazia, que é vavorro, em hebraico, que também pode ser traduzida e traduziu corretamente como vazia. Simplesmente vazia. Então, a gente vai continuar aqui, completando o verso, falando de forma completa. No princípio, criou bará, Deus, os céus e a terra. E a terra era ou estava, não tem problema algum, sem forma, ou seja, sem forma verdadeiramente, e vazia verdadeiramente. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a gente voltando lá, a gente pode ver novamente aqui e trazer umas outras palavras aqui para que a gente possa ter um entendimento. A gente pode traduzir também assim: no princípio criou, bará, criou do nada, está correto, Deus, os céus e a terra. E no verso 2, e a terra era, ou estava, ou se encontrava, sem problema algum, sem forma ou confusa. A terra estava confusa. Os elementos da natureza não estavam ajustados e correlacionados e juntados para que, por exemplo, a água fosse potável, o H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Ou o oxigênio não havia uma quantidade adequada na atmosfera para que a gente pudesse respirar. Uma correlação que a gente pode fazer aqui, por exemplo, se você for em Marte, você não consegue respirar. Se você for em qualquer planeta do universo, eles estão lá também, sem forma e vazia. Eu acho que o entendimento melhor para esse texto seria justamente esse. O nosso planeta, o planeta Terra, ele não é como Marte, ele não é como Mercúrio, ele não é como Plutão, Saturno, Júpiter, mas ele tem forma, e ele é preenchido, e ele foi preenchido. Mas no momento da criação primordial, verdadeiramente, quando Deus criou os céus e a terra, no princípio, o tempo, o espaço, a matéria, eles estavam totalmente sem forma e vazia. Havia uma confusão de elementos químicos ali, de, como a gente pode dizer, as constantes universais, como é a velocidade da luz, elas não estavam adequadas para que o ser humano, para que esse planeta nos desse condição de vida. Por isso que nos outros planetas não há condição de vida, porque as constantes universais que nós temos aqui,
como a velocidade da luz e outras constantes que nos possibilitam a vida, e elementos que existem somente no nosso planeta, não tem nos nossos vizinhos do nosso sistema solar. Ou seja, apenas a Terra comporta a vida, apenas a Terra dá a possibilidade de vida. Somente a Terra, hoje, né, e desde a criação, ela não existe mais nela uma confusão de elementos, mas ela está totalmente adequada e ela foi preparada para a vida. É como se, por exemplo, você chega numa casa onde não há nenhum móvel, a casa está amplamente vazia, mas você começa ali a decorar a sua casa, colocar a mobília nos lugares corretos, né, as instalações nos lugares corretos, ou seja, inicialmente a casa estava sem forma e vazia, mas agora existe gente morando, ela está habitada. Agora existe possibilidade de alguém estar ali, tem um sofá, né? O encanamento está no lugar certo, a eletricidade está no lugar certo. Você agora tem uma geladeira ali para conservar sua comida, você tem fogo, você tem um fogão. Então as coisas foram colocadas no lugar. Assim também eu vejo essa criação do planeta Terra, ou seja, Deus possibilitou a vida onde havia o caos, onde havia o nada, onde havia uma matéria sem forma e vazia, ou seja, sem pessoas, sem animais, sem plantas que pudesse possibilitar a vida neste planeta. A gente pode usar, né, como eu falei, dos verbos, né, e dos vocábulos ali em hebraico, por exemplo, Gênesis 1:7, aqui você tem aquilo que Scofield fala em relação à diferença dos verbos bará e assá, você tem aqui no verso 1:7 de Gênesis, e fez a expansão, quando Deus cria a atmosfera. Aqui ele não usou, verdadeiramente ele não usou bará, criar do nada, mas ele usou assar, que é moldar. Deus ele moldou a nossa atmosfera, colocando ali na nossa atmosfera o oxigênio, para que a gente pudesse ter condição de viver ali, de respirar. Agora, eu disse que existe uma correlação em relação a esses verbos, que é o verbo bará e o verbo assar, e você encontra versículos onde os dois verbos estão sendo usados. Por exemplo, Gênesis 2, verso 3, quando diz: e Deus abençoou, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara, bará, e fizera assar. Ou seja, Scofield chega a dizer que bará não tem nada a ver com assar, portanto, existe uma diferença de criação entre o verso 1 e o verso 2. Eu não sei por que ele fez isso, porque já no verso 2, do capítulo 2, do verso 3, você tem os dois verbos em um mesmo versículo sendo usado. Ou seja, são verbos anômalos, aquilo que a gente chama de verbos anômalos, como também no nosso português nós temos na nossa terceira conjugação, por exemplo, o verbo ir, né? A conjugação, essa conjugação ir, por exemplo, eu irei ou eu vou. Né? É o mesmo verbo, mas você tem uma diferença ali no radical. Ou o verbo ser, por exemplo, quando a gente conjuga ele será ou ele é. Né? Você vê que há uma mudança no radical do verbo. Mas são verbo, é o mesmo verbo. É o verbo ser. Em inglês, a gente pode usar o verbo to be, que ele tem dois sentidos, que é ser ou estar. Né? O verbo to be, quem sabe aí em inglês, quando eu conjugo o verbo to be, né, eu digo I am, que é o verbo ser estar, eu sou ou eu estou, I am, you are, he, she, it, is, you are, we are, you are, they are. Ou seja, pode ser usado como I am, ou eu sou, ou eu estou, you are. Você é ou você está, he, she, it, que é ele, ela, ou para coisas, né, no inglês, a gente não usa ele ou ela, a gente usa it, is, que seria aí que é o ser e estar também, e o we are também, que é nós somos ou nós estamos, e assim por diante. Então,
a gente percebe que o bará e o assar em hebraico são verbos anômalos, com o nosso verbo, com a nossa terminação, conjugação, a terceira conjugação, ir. Eu irei ou eu vou. Muda o radical, mas é o mesmo verbo, pode dar aí o mesmo sentido ou um sentido diferenciado, mas nós precisamos ver o contexto da frase. Né? O contexto da frase é muito importante aí, a gente vai ver um pouco mais à frente. Por exemplo, o verbo bará, que Scofield julgou que seria um verbo usado somente para uma criação do zero, nós temos outras passagens bíblicas que não é isso. Por exemplo, Gênesis 5:1, quando diz: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou. Aqui ele usa o verbo bará, criou do nada o homem, a semelhança de Deus o fez. Adão não foi criado do nada. O corpo de Adão não apareceu ali do nada, embora o verbo bará ele esteja aqui como criação do nada. Adão foi criado a partir da terra, né? Uma pré-criação da matéria. Adão vem da terra, mas Moisés usou também o verbo bará, que seria a criação de nada, talvez pela questão de existência, né? Ou sendo pela primeira vez ali na história da criação um ser que é a imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, sim, Adão seria criado do nada, mas fisicamente, e se Scofield usou a terra para uma criação física, querendo diferenciar entre os dois verbos, bará e assá, para diferenciar, julgando duas criações, então ele se equivocou, porque o verbo bará pode ser usado também como uma criação a partir de algo que já foi criado, uma matéria que já foi criada. Outro verso também aqui, 5:2, logo o verso após o verso 5:1, que diz: homem e mulher os criou. Então Deus também usa bará aqui. E você percebe que Adão é criado da terra e Eva é criada de Adão. Mais uma vez o verbo bará sendo usado para uma criação que não é do nada. 1 Samuel 2:29, quando os filhos de Eli, eles roubavam, né, ali a carne do sacrifício, e o versículo em 1 Samuel 2:29 também é usado o verbo bará nessa sentença, quando diz que é: porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares. E aqui essa palavra para vos engordares também poderia ser traduzido como para vos fazer bará, engordares, ou para vos fazer gordos, do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ou seja, a gente vê aqui, nós vemos mais uma vez o verbo bará sendo usado para uma criação ou algo que aconteceu que não foi do nada. Ou seja, não é apenas em Gênesis 1:1 que o verbo bará, criação do nada, ex nihilo, é usada, mas em outras passagens bíblicas também. Agora, Salmo 51:10, quando a gente tem Davi, que ele diz: cria em mim, ó Deus. Aqui, criar também é bará. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E algo curioso aqui que Davi diz: e renova em mim um espírito reto. Essa palavra renova em hebraico é a palavra, verdadeiramente, tradução correta em português, renovar ou reparar. Por que em Gênesis capítulo 1, verso 2, Moisés não usou a palavra se fosse uma segunda criação, né? Gênesis 1:1, a primeira criação, depois houve uma destruição. Por que o verso de Gênesis 1:2 não começou e houve uma renovação, que é a palavra Shadash em hebraico, Rasha, ou Hadash em hebraico? Por que ele não usou? Poderia ter usado, tiraria todas as dúvidas de Scofield nesse momento, não é mesmo? Mas ele usou a palavra normal, como estava bará para uma criação do nada. Gênesis 1:1, Gênesis 1:2, Gênesis 1:3 e assim por diante. Depois ele vai usar o assar
em outras passagens, né? E a gente pode entender bem isso quando a gente pega até mesmo em grego, por exemplo, João 1, 1 e 2, quando diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Nós sabemos que aqui Jesus está sendo demonstrado aqui. Agora, em grego, o verbo, que também é um verbo anômalo, que é o verbo eimi, em grego, ou em grego a gente fala ime, né? Mas aqui está no passado, no princípio era o verbo. Agora, imagine se a gente fosse traduzir com apenas um sentido esse verbo, ficaria assim: no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Ele era no princípio com Deus. Nos traz algum sentido? Nos traz algum sentido verdadeiramente. Mas não é melhor uma tradução do português a gente entender no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, né, a questão temporal, e o verbo era Deus, ele, ou seja, Jesus, estava. Ele não colocou era, embora seja a mesma palavra, é o mesmo verbo, no mesmo tempo, mas sendo traduzido em português com um outro verbo anômalo, um outro verbo irmão ali, que seria como o verbo to be, ser ou estar, mas aqui em grego, né? Então, nós vemos esse jogo de palavras aí também na língua grega e que traz o sentido completo da frase, né? Nós vemos aqui duas sentenças referindo ao mesmo tempo, ao mesmo momento. Não existe um intervalo de tempo entre João 1:1 e João 1:2, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ponto. Acabou o versículo 1. Depois vem o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Está se referindo à mesma frase. Assim como em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, a mesma terra criada no princípio, era sem forma e vazia. Ou seja, era inabitada. Não havia possibilidade de vida. E para concluir essa parte gramatical, a gente pode dizer o seguinte, que o verso 2 de Gênesis, capítulo 1, verso 2, é uma continuação e não um intervalo, ou seja, é a continuação da história da criação que Deus havia iniciado. Ele relata a condição da terra, da matéria ali, antes de ser formada. A condição da terra antes de ser formada, antes de ser habitada. Temos aqui uma oração sequencial e não causal. Ou seja, é uma oração sequencial, é uma sequência. O verso 2 é a sequência do verso 1 e não a causa. Mas o que eu entendo aqui é que Scofield, né, infelizmente tentou aí adequar as eras geológicas, os períodos dos milhões, bilhões ali entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis. Existe aqui nesse texto, né, Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, existe uma unidade linguística. Não há separação de assunto diferenciado e nem de intervalo. O texto é contínuo, ou seja, é como um rio que está desaguando no mar. Esse foi o nosso primeiro ponto. Eu quero fechar aqui, o vídeo vai ficar grande, hein? Ou seja, a primeira parte, então, o primeiro ponto é que nenhuma palavra pode ser desassociada do seu contexto. Ela nunca é um fim em si, ou seja, os verbos aqui bará, assá, as palavras, né, em hebraico tohu, vavorro, que é sem forma, e que é vazia, é verdadeiramente sem forma, é verdadeiramente vazia. Então a gente pode interpretar assim. O segundo ponto é que em nenhum lugar das Escrituras vamos encontrar a ideia de que houve uma recriação, que é aquele versículo que eu falei ali de Davi, que Davi fala para Deus, né? Cria em mim um coração puro e renova, Hadash, em mim um espírito reto.
né? Davi, ele pediu para renovar. Por que não existe nenhuma palavra de renovação ou recriação em hebraico lá nos inícios do capítulo 1, capítulo 2 até o capítulo 5 de Gênesis? Não existe, né? Em nenhum lugar das escrituras vamos encontrar a ideia que houve uma recriação, ou seja, embora tenhamos uma catástrofe na Bíblia, que lá é relatada, tem um propósito que é o dilúvio de Gênesis ali com Noé, mas não temos mais nenhuma catástrofe relatada. Em terceiro lugar, Moisés não tinha esse pensamento de intervalo de eras geológicas. Isso são interpretações de alguns teólogos pós Charles Darwin, que publicou seu livro A Origem das Espécies em 1859. A Bíblia Scofield foi publicada em 1909 e revisada em 1917. Então a gente tem aí aproximadamente 58 anos de intervalo da sua revisão. Eu acredito que a teoria de Darwin e essa discussão naquele século influenciou Scofield a encaixar ali eras geológicas. São 6 dias literais e Êxodo 20:11 também prova isso com a palavra do seu escritor, que foi Moisés. Moisés disse, Êxodo 20:11, porque em 6 dias, e Yom, que é a palavra para dia, em hebraico, é dia verdadeiramente. Parece que até hoje, em hebraico, é usado Yom, que é um dia de 24 horas, ou tarde e manhã, né? Nascer e pôr do sol. Um dia de 24 horas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Não há nenhuma ideia de recriação aqui. E daí Moisés disse, e ao 7º dia descansou. Ou seja, Moisés está dizendo, foi em dias literais de 24 horas que o Senhor fez os céus e a terra. E a cronologia dos judeus, que mostra que o seu calendário judaico estão no ano de 5.784. A ciência corrobora com a meia-vida da datação do carbono 14, que é de 5.730. Está bem próximo, né? Com uma certa margem de erro. Ou seja, quando fazemos a datação em carbono 14 de qualquer material, rocha, né, do passado, ou material arqueológico, principalmente material arqueológico, não orgânico, nós temos aí uma datação que é a meia-vida do carbono 14 dentro desse período, que é a meia-vida dele, que é de 5.730 anos. O calendário judaico está ali em 5.784 anos, ou seja, a Terra, o planeta, tem aproximadamente 6.000 anos, 7.000, quem sabe, então essa seria uma datação correta, e a criação foram verdadeiramente em 7 dias, 6 dias literais, como diz a Bíblia, e no 7º dia o Senhor descansou. Não há abertura aqui para a teoria do intervalo, para uma segunda criação do planeta. Quarto lugar, não existe nenhuma referência bíblica de que qualquer morte física tenha acontecido antes do pecado. Isso aqui é outro problema teológico. Se você acredita na teoria do intervalo, você acredita que tem morte antes do pecado. E a Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não existe no relato de Gênesis morte antes do pecado. Isso aí é fugir de uma interpretação bíblica paulina, mais coerente. Eu fiz uma anotação aqui na paleontologia, fósseis, animais que ainda temos e aqueles que foram extintos sob uma grande catástrofe, posteriormente a ação humana. Ok. Quando fala-se de catástrofe, né? A única catástrofe que a Bíblia relata seria o dilúvio, né? E a paleontologia mostra isso, mas isso é assunto que a gente pode ver depois da questão da grande catástrofe, e a maior delas que aconteceu no nosso planeta, que foi justamente o dilúvio. E, em quinto lugar, a gente pode continuar a nossa interpretação aqui teológica com os textos usados por Scofield, que é Isaías 45, quando diz que Deus não criou a terra para ser sem forma e vazia. Que diz o texto, Isaías 45, 18, que também é usado por Scofield para embasar sua interpretação.
ali de Gênesis. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Como a gente interpreta esse versículo? Scofield associou isso a Gênesis 1:2, dizendo que havia aqui prova que Deus não criou a terra para ser sem forma e vazia e que ela foi destruída. Mas esse texto aqui, a interpretação correta, é baseado na vida de Ciro, o persa, e em relação ao povo de Israel. Se você ler no capítulo 45, desde o verso 1, você vai entender que Deus não está falando do planeta Terra. Deus está falando da terra de Israel, da terra de Canaã, que por conta da invasão babilônica, que destruiu tudo, a terra de Israel, de Canaã, ficou sem forma e vazia. E Deus estava agora trazendo uma profecia e uma promessa, está ali em Isaías 45, 19 e 20, de forma mais específica, quando ele usa a palavra: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Ou seja, Deus está falando: eu levantarei a Ciro. Vocês foram espalhados, vocês foram para o cativeiro, mas vocês retornarão à terra que eu escolhi para o meu povo. Ela não ficará sem forma e vazia, mas ela será habitada. Então Deus está trazendo uma profecia que se refere a Ciro e não ao planeta Terra. Ou seja, esse versículo não embasa de forma alguma a teoria do intervalo. Baseado em Isaías 14, em Isaías 14 nós temos ali um texto que muitos interpretam como a queda de Satanás, e verdadeiramente de forma espiritual pode ser, mas especificamente se interpreta como a queda do rei da Babilônia. Isaías 14, você pode ler depois com calma, ali não está se referindo diretamente a Satanás e a sua queda, embora podemos interpretar assim também, mas está falando sobre o rei da Babilônia que cairia, que se soberbeceu, mas Deus está usando Isaías dizendo que ele vai cair, e ele caiu. Né? Então a gente tem depois em Isaías 45, como a gente já falou, que fala sobre Ciro, e em Ezequiel 28, falando sobre o príncipe de Tiro, que também podemos fazer uma correlação a Lúcifer. Mas nesses textos, em nenhum momento, vemos que a queda de Lúcifer tem relação com alguma catástrofe física do planeta Terra, mas sim uma relação geopolítica e espiritual. Geopolítica se referindo à queda do rei da Babilônia, a Ciro e ao príncipe de Tiro. Geopolítico e a terra de Canaã, que não será mais sem forma e vazia, mas será habitada novamente. E espiritual, verdadeiramente, né? Isaías 14, Ezequiel 28, se referindo à queda de Satanás. E, em último lugar, as palavras de Jesus, quando ele disse, vamos ler o texto, Lucas capítulo 10, verso 18, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse: eu vi Satanás como raio cair do céu. Scofield pegou esse texto e encaixou novamente lá em Gênesis. Eu vi a Satanás cair do céu, ou seja, se ele caiu do céu, ele caiu como um relâmpago, como um meteoro e destruiu todo o planeta e houve uma recriação. Não existe margem para isso. Em primeiro lugar, que nesse texto de Lucas 10, o que nós temos aqui? Nós temos Jesus enviando os 70 sob o poder do seu nome, da sua palavra, para pisar serpentes e escorpiões, para anular a força de Satanás, para expulsar os demônios. E Jesus, nesse momento, ele viu o seu nome poderoso e Satanás sendo derrotado por meros homens, apenas porque fizeram uma oração em o nome todo-poderoso do Senhor Jesus. Assim, Satanás não resiste e ele cai. Então, o sentido desse texto aqui não é Satanás caindo como um meteoro lá em Yucatán, no México, e destruindo os dinossauros. A gente vai explicar em vídeos mais à frente nessa questão dos meteoros. Isso aí é uma explicação para um outro vídeo. Mas nesse texto aqui a gente não vê margem para isso. A gente vê apenas as forças espirituais das trevas sendo derrotadas
por meros homens que lhes foi concedido o poder de expulsar demônios por meio do nome do Senhor Jesus. Bom, eu vou ficar por aqui, o vídeo já ficou muito longo, 40 minutos, espero que você tenha paciência para ver. Adianta aí na velocidade e creio que esse conteúdo por hoje é só. No próximo vídeo a gente, quem sabe, começa a falar aí dos dinossauros em relação à criação do Senhor. Um abraço, Deus abençoe. Quer ajudar missões? Então se inscreve no canal, deixa aí o seu like, seu gostei, que você vai estar ajudando bastante a gente. É isso aí. A gente está aqui trabalhando, mas a gente procura achar um tempo aí para estudar e também a gente ama a teologia, ama o estudo bíblico e também a ciência, a boa ciência. E a gente procura passar para aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus e de ter um entendimento completo da criação maravilhosa do Senhor e do nosso próprio Deus, que é lindo e maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Glorificado seja o nome do nosso Senhor, que nos criou, que criou esse planeta maravilhoso. Hoje esse planeta está sobre o pecado, né? E jaz no maligno. O sistema do mundo jaz no maligno. Mas eu acredito que ele será restaurado quando o nosso Senhor, o Rei de toda a terra, Jesus Cristo, virá para restaurar todas as coisas. Ele é o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.